Hoje eu vou te contar uma história profunda, daquelas que tocam o coração da gente. É a história de uma viúva que passava noites sem dormir, afogada na solidão. Até que, numa madrugada silenciosa, um homem faminto bateu na porta dela, e a vida dos dois mudou para sempre. Antes de começar, me diga, tem alguém da sua família morando no interior? Se sim, onde? Comenta aí embaixo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. E se você gosta de relatos que emocionam e aquecem o coração, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Aqui toda semana tem uma história nova, feita com carinho só para você. Dona Helena sempre fora uma mulher de rotinas. Aos 68 anos, viúva 3, ela mantinha sua casa impecável, seu jardim florido e suas refeições pontuais. Mas havia algo que ninguém sabia: ela não dormia mais. Não como antes, pelo menos. Desde que seu Joaquim partirá, deixando-a sozinha naquela casa grande no bairro tranquilo de Cuiabá, o sono se tornará um visitante raro e inconstante. Passava as noites sentada na poltrona da sala, com apenas o abajur aceso, folheando revistas antigas ou simplesmente olhando para o vazio. As madrugadas eram longas. Muito longas. E silenciosas demais. Naquela quinta-feira, porém, algo diferente aconteceu. Eram 2 da manhã quando Helena ouviu a batida na porta. Fraca, hesitante, quase como se a pessoa do outro lado tivesse vergonha de incomodar. Ela ergueu os olhos da revista que fingia ler, o coração disparando. Em 40 anos morando ali, jamais alguém batera sua porta naquele horário. A batida se repetiu. Um pouco mais forte desta vez. Helena levantou-se devagar, sentindo os joelhos protestar. Aproximou-se da porta com cautela, o coração acelerado. Através do olho mágico, viu um homem magro, de cabelos grisalhos desalinhados e roupas surradas. Ele tinha cerca de 70 anos, talvez mais, e segurava o próprio estômago com uma das mãos. Quem é? Perguntou ela, a voz trêmula. Por favor, senhora. A voz do homem era rouca, exausta. Eu preciso de ajuda. Estou há 2 dias sem comer nada. Helena hesitou. Todas as notícias que assistia no jornal ecoaram em sua mente. Assaltos, golpes, pessoas mal intencionadas. Mas havia algo na voz daquele homem que não soava ameaçador. Soava apenas humano. Desesperado e humano. A senhora não precisa abrir a porta, continuou ele, como se adivinhasse seus pensamentos. Se puder me trazer um pedaço de pão, qualquer coisa. Eu fico aqui fora. Por favor. Helena afastou-se da porta, o coração apertado. Foi até a cozinha, preparou 2 sanduíches de queijo e presunto, pegou uma garrafa de água e, por impulso, adicionou algumas frutas em uma sacola plástica. Quando voltou, abriu apenas uma fresta da porta e estendeu a sacola. A mão que a recebeu tremia. Deus abençoe a senhora, disse o homem, os olhos marejados. A senhora não sabe o que isso significa. Helena observou enquanto ele se afastava cambaleante, sentando-se no meio-fio sob a luz amarelada do poste. Viu quando ele abriu a sacola com dedos trêmulos e começou a comer, devagar, como quem saboreia não apenas a comida, mas a própria vida que ela representa. Algo se revirou dentro de Helena. Ela fechou a porta, mas não conseguiu voltar para sua poltrona. Ficou ali, encostada na parede, ouvindo os próprios batimentos cardíacos. Quando finalmente teve coragem de olhar novamente pela janela, o homem já não estava mais lá. Naquela noite, Helena dormiu. Pela primeira vez em muitos meses, adormeceu na poltrona e só acordou quando o sol já invadia a sala. Na manhã seguinte, Helena levantou-se com um sentimento estranho no peito. Não era bem alegria, mas também não era mais aquela opressão constante. Era algo diferente, indefinível. Preparou seu café da manhã como sempre fazia, mas pegou-se olhando para a porta, lembrando do homem da noite anterior. Será que ele estava bem? Onde teria dormido? O dia passou devagar. Helena limpou a casa, regou as plantas, assistiu à novela das 6. Mas sua mente voltava sempre àquele momento na madrugada. Quando a noite chegou, ela se preparou para mais uma vigília insone. Sentou-se na poltrona, pegou uma revista, mas não conseguia se concentrar. Ficou atenta a cada som da rua. Por volta das 11 da noite, ouviu passos. Lentos, arrastados. Seu coração acelerou. Seria ele? A batida na porta veio alguns minutos depois. Desta vez,
Helena já esperava. Sou eu novamente, senhora, disse a voz conhecida. Desculpe incomodar. Só queria agradecer pela comida de ontem. A senhora me salvou. Helena aproximou-se da porta. O senhor precisa de mais comida? Perguntou. Houve uma pausa. Eu não queria abusar da bondade da senhora. Espere aí. Helena foi até a cozinha. Tinha feito arroz e feijão para o jantar, com um pedaço de carne. Separou uma porção generosa em um pote plástico, adicionou alguns pães e outra garrafa de água. Voltou e abriu a fresta da porta novamente. Desta vez, porém, ela olhou nos olhos do homem. Eram olhos cansados, sim, mas havia bondade neles. Uma bondade que o sofrimento não conseguirá apagar completamente. Como é seu nome? Perguntou Helena, surpreendendo a si mesma. Sebastião, senhora. Sebastião Ferreira. Eu sou Helena. Dona Helena. Muito prazer, Dona Helena. E muito obrigado. A senhora é um anjo. Helena sentiu algo úmido nos olhos e fechou a porta rapidamente. Ficou ali parada, segurando a maçaneta, ouvindo os passos de Sebastião se afastarem. Novamente, ela dormiu naquela noite. Os dias se transformaram em semanas, e a rotina de Helena ganhou um novo elemento. Todas as noites, por volta das 11 horas, Sebastião batia à sua porta. Nunca exigindo, sempre agradecendo. Helena preparava comida para ele, às vezes acrescentando um cobertor velho, um casaco que fora de Joaquim, uma toalha limpa. As conversas através da porta foram se tornando mais longas. Helena descobriu que Sebastião havia sido caminhoneiro a vida toda. Perdera a esposa havia 5 anos, os filhos moravam longe e não mantinham contato. Uma doença o impedira de continuar trabalhando, e aos poucos ele perderá tudo: a casa, o carro, a dignidade. O mais difícil, disse ele uma noite, não é a fome no estômago, Dona Helena. É a fome de conversar, de ser visto, de ter alguém que saiba seu nome. Helena compreendeu perfeitamente. Ela também conhecia aquela fome. As vizinhas começaram a notar que algo mudará em Dona Helena. Ela parecia mais leve, sorria mais. Dona Lourdes, da casa ao lado, comentou: Você está diferente, Helena. Mais viva. Helena sorriu, mas não explicou. Como poderia? Como explicar que um homem faminto lhe devolvera algo que ela julgava perdido para sempre? Numa terça-feira chuvosa, Sebastião não apareceu. Helena esperou até meia-noite, depois até 1 da manhã. Sentiu um aperto no peito. Teria acontecido algo com ele? Estaria doente. Ela mal dormiu naquela noite, não por insônia, mas por preocupação. Na noite seguinte, ele voltou. Mas estava diferente. Caminhava com mais dificuldade, tossia muito. Desculpe não ter vindo ontem, Dona Helena, disse ele entre tosses. Acho que peguei um resfriado forte. Helena olhou pela fresta da porta e viu que Sebastião tremia de febre. E então ela fez algo que surpreendeu a ambos, abriu a porta completamente. Entre, disse ela. O senhor precisa de cuidados. Sebastião recuou, assustado. Não, Dona Helena. Eu não posso. Estou sujo, a senhora não me conhece direito. Eu conheço o suficiente. Entre. Não vou deixar o senhor morrer de pneumonia na minha calçada. A voz dela era firme, quase zangada. Sebastião hesitou, mas a febre e o cansaço falaram mais alto. Ele entrou, apoiando-se na parede. Helena o levou até o banheiro. Tome um banho quente. Vou deixar roupas limpas do meu falecido marido aqui na porta. Depois venha para a cozinha. Enquanto Sebastião se lavava, Helena preparou chá com mel, separou cobertores, pegou remédios para a febre. Seu coração batia rápido, mas não de medo. Era outra coisa. Era propósito. Quando Sebastião apareceu na cozinha, limpo e com as roupas de Joaquim, parecia outro homem. Ainda magro, ainda cansado, mas com um lampejo de dignidade nos olhos. Sente-se, ordenou Helena. Beba esse chá e coma essa sopa. Depois o senhor vai dormir no quarto de hóspedes. Sebastião passou 3 dias na casa de Helena. Ela cuidou dele como uma enfermeira, administrando remédios, preparando sopas nutritivas, garantindo que ele descansasse. Não disse nada às vizinhas, não contou a ninguém.
Era um acordo silencioso entre dois solitários que haviam se encontrado na escuridão. No terceiro dia, Sebastião acordou melhor. A febre havia baixado, a tosse diminuíra. Ele encontrou Helena na cozinha, preparando o café da manhã. Dona Helena, disse ele, a voz ainda fraca, a senhora me deu muito mais do que eu merecia. Como posso agradecer? Helena virou-se, os olhos brilhando. Fique para o café da manhã. Depois conversamos. Eles se sentaram à mesa, pela primeira vez compartilhando uma refeição propriamente. Helena notou como Sebastião comia devagar, saboreando cada bocado, como se temesse que fosse o último. Sebastião, começou ela, eu tenho uma proposta. Ele ergueu os olhos, curioso. O quarto de empregada nos fundos da casa está vazio há anos. Tem banheiro próprio, entrada independente. O senhor poderia ficar lá, em troca de me ajudar com pequenos serviços. Consertar coisas que estão quebradas, cuidar do jardim, essas coisas. Sebastião ficou paralisado, o pão a meio caminho da boca. Dona Helena, eu não posso aceitar. Seria demais. Por que seria demais? Ela cruzou os braços. Eu preciso da ajuda, o senhor precisa de um lugar para ficar. É uma troca justa. As pessoas vão falar, Dona Helena. Uma viúva morando com um estranho. Eu tenho 68 anos, Sebastião. Parei de me importar com o que as pessoas falam há muito tempo. Além disso, o senhor não é mais um estranho. Ela hesitou, procurando a palavra certa. É alguém que me ajudou quando eu precisava. Mas eu não fiz nada, foi a senhora quem. O senhor me ajudou a dormir novamente, interrompeu Helena, a voz suave. Me ajudou a sentir que ainda sirvo para alguma coisa. Que ainda posso fazer diferença na vida de alguém. Isso vale mais do que o senhor imagina. Sebastião baixou os olhos, emocionado. Então aceito, Dona Helena. E prometo que não vai se arrepender. A transformação na vida de ambos foi gradual mas profunda. Sebastião assumiu o quarto nos fundos e começou a trabalhar. Consertou o portão que rangia havia meses, pintou as paredes descascadas, organizou o quintal. Helena ficava impressionada com sua habilidade e dedicação. Aprendi muito na estrada, explicava ele. Caminhoneiro tem que saber de tudo um pouco. As vizinhas, é claro, notaram. Dona Lourdes foi a primeira a perguntar. Helena, quem é aquele homem trabalhando na sua casa? É o Sebastião. Ele me ajuda com os serviços pesados. Mas de onde ele veio? É de confiança. Helena sorriu. É mais de confiança do que muita gente que se diz amiga e só aparece para fofocar. Dona Lourdes ficou sem resposta. Com o tempo, as vizinhas se acostumaram. Algumas até começaram a cumprimentar Sebastião, especialmente depois que ele ofereceu ajuda para consertar coisas nas casas delas também. Ele nunca cobrava, apenas pedia um prato de comida ou alguma roupa usada. Sebastião tem mãos de ouro, comentava Dona Teresa. Consertou meu chuveiro que 3 encanadores não conseguiram. A casa de Helena voltou a ter vida. Havia conversas ao jantar, risadas ocasionais, a sensação de que aquelas paredes voltaram a respirar. Uma tarde, enquanto regavam juntos o jardim, Sebastião perguntou. Dona Helena, posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Por que a senhora não dormia? Antes de eu aparecer, quero dizer. Helena ficou em silêncio por um momento, a mangueira escorrendo água sobre as rosas. Quando Joaquim morreu, disse ela finalmente, foi como se uma parte de mim morresse também. Éramos casados há 42 anos. Ele era meu melhor amigo, meu companheiro, minha razão de acordar todos os dias. De repente, ele se foi. Infarto fulminante, nem deu tempo de dizer adeus. Ela enxugou uma lágrima que insistiu em escapar. Os filhos vieram para o enterro, ficaram uma semana e voltaram para suas vidas. Não os culpo, cada um tem suas obrigações. Mas de repente eu estava aqui, nesta casa grande, sozinha. O silêncio era ensurdecedor. E à noite, quando me deitava, só conseguia pensar em tudo que perdi. O sono fugia de mim. Sebastião assentiu, compreendendo. Eu sei como é esse vazio, Dona Helena. Quando minha Carmen morreu, também achei que não ia conseguir continuar. Durante meses, vivi no automático. Só não desisti porque, bem, não sei porquê.
Acho que era covardia demais desistir. E o que aconteceu? Como o senhor acabou? Na rua? Sebastião suspirou. Fiquei doente. Problema na coluna, não podia mais dirigir o caminhão. Tentei outros trabalhos, mas já estava velho demais, ninguém queria contratar. As economias acabaram. Perdi a casa. Meus filhos. Ele fez uma pausa dolorosa. Meus filhos acharam que eu estava mentindo sobre a doença, que estava bebendo ou usando dinheiro com outras coisas. Nunca bebi na vida, Dona Helena. Mas eles não acreditaram. Cortaram contato. Sinto muito, Sebastião. Eu também. Mas sabe o que aprendi? Que a vida continua, mesmo quando achamos que não deveria. E às vezes, quando estamos no fundo do poço, aparece uma pessoa boa que estende a mão. Helena sorriu, pegando a mão enrugada de Sebastião. Acho que nós dois estendemos a mão um para o outro, não acha? Os meses passaram. O verão deu lugar ao outono, e a rotina da casa de Helena ganhou novos contornos. Sebastião não apenas cuidava da manutenção. Ele também fazia companhia. Assistiam juntos a novela, comentavam as notícias do jornal, jogavam cartas nas tardes mais tranquilas. Helena ensinou-lhe receitas antigas, Sebastião contou-lhe histórias da estrada. Era uma amizade improvável, nascida da necessidade e do desespero, mas que se transformará em algo genuíno e precioso. Uma tarde, o filho de Helena, Ricardo, apareceu de surpresa. Morava em São Paulo e não visitava a mãe havia quase um ano. Mãe! Exclamou ele, abraçando-a. Que saudade! Ele parou ao ver Sebastião no quintal, podando as roseiras. Quem é aquele? Helena endireitou os ombros. É o Sebastião. Ele mora aqui e me ajuda. Como assim mora aqui? O tom de Ricardo era de desaprovação. Mãe, a senhora nem conhece esse homem. Conheço sim. Melhor do que conheço muita gente. Mas mãe, isso é loucura. Ele pode estar se aproveitando da senhora. Helena sentiu a raiva subir. Aproveitando. Ricardo, esse homem salvou minha vida. Me fez voltar a dormir, a sentir que ainda tenho propósito. Quando foi a última vez que você se importou em saber como eu estava? Ricardo ficou vermelho. Mãe, eu trabalho muito, a senhora sabe. Todos trabalhamos, Ricardo. Mas família é família. Sebastião, que não me deve nada, tem sido mais família para mim nesses meses do que você no último ano. O silêncio que se seguiu foi tenso. Ricardo olhou para a mãe, viu a determinação em seus olhos, e algo mudou em seu rosto. Desculpe, mãe, disse ele, a voz mais baixa. A senhora tem razão. Eu deveria ter vindo mais vezes. Deveria. Mas está aqui agora. Quer conhecer o Sebastião direito? Ricardo assentiu, hesitante. Helena chamou Sebastião, que se aproximou timidamente. Sebastião, este é meu filho Ricardo. Ricardo, este é Sebastião, meu amigo. Os dois homens se cumprimentaram com cautela. Mas durante o almoço que se seguiu, conforme Sebastião contava suas histórias com humildade e Ricardo escutava realmente, a tensão foi se dissipando. Ao final do dia, quando Ricardo se despedia, ele abraçou a mãe forte. A senhora está bem, mãe. Melhor do que há muito tempo. Estou, filho. Finalmente estou. Ele olhou para Sebastião, que permanecia discreto na cozinha. Cuide dela, disse Ricardo. E obrigado. O inverno chegou trazendo noites frias e céu limpo. Helena e Sebastião desenvolveram uma rotina confortável. Ele acordava cedo para preparar o café, ela cuidava do almoço, e juntos preparavam o jantar. Mas Helena notava que Sebastião estava ficando mais calado, mais pensativo. O que está incomodando você? Perguntou ela uma noite, enquanto lavavam a louça juntos. Sebastião hesitou. Dona Helena, posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora nunca pensou em procurar os filhos do seu Joaquim? Tentar reconectar? Helena parou de lavar o prato, as mãos imersas na água ensaboada. Eles sabem onde estou. Se quisessem contato mais próximo, saberiam como me encontrar. Mas e se estiverem esperando a senhora dar o primeiro passo? Às vezes o orgulho nos impede de fazer o que é certo. Helena olhou para ele, surpresa. Por que está dizendo isso? Sebastião baixou os olhos. Porque eu penso nos meus filhos todos os dias,
Dona Helena. Me arrependo de não ter tentado mais, de ter deixado o orgulho e a mágoa falarem mais alto. Agora sinto que é tarde demais. Nunca é tarde demais, Sebastião. A senhora acha? Já faz quase 3 anos que não falo com eles. Helena secou as mãos e virou-se completamente para ele. Sebastião, se eu aprendi algo com tudo isso é que a vida é curta demais para orgulho. Se o senhor quer falar com seus filhos, tente. O não você já tem. Ele assentiu devagar, pensativo. Algumas semanas depois, Helena encontrou Sebastião sentado no quintal, segurando um papel amassado e um telefone celular velho. O que é isso? Perguntou ela. É o número da minha filha mais velha, Luciana. Peguei com uma conhecida que ainda mantém contato. Estou tentando juntar coragem para ligar. Helena sentou-se ao lado dele. Quer que eu fique aqui com você? Sebastião assentiu, grato. Com dedos trêmulos, ele discou o número. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Helena segurou sua mão livre. Alô? Uma voz feminina atendeu. Luciana? A voz de Sebastião falhou. Silêncio do outro lado. Depois. Pai. Sou eu, filha. Helena ouviu quando Luciana começou a chorar. E então, para sua surpresa, Sebastião também começou a chorar. Pai, onde o senhor está? Nós estávamos procurando. Pensamos que... A voz dela era um misto de alívio e angústia. Estou bem, filha. Estou bem agora. Eu liguei para pedir desculpas. Por tudo. Não, pai, nós é que pedimos desculpas. Nós não acreditamos no senhor quando devíamos ter acreditado. Por favor, diga onde está. Por favor. Helena se afastou discretamente, dando privacidade a Sebastião. Mas conseguia ouvi-lo através da janela da cozinha, contando à filha sobre os últimos anos, sobre como acabará na rua, sobre como uma viúva bondosa lhe dera não apenas comida, mas uma nova chance. A conversa durou mais de 1 hora. Quando Sebastião entrou na cozinha, seu rosto estava inchado de tanto chorar, mas havia um brilho nos olhos que Helena nunca vira antes. Ela quer me ver, Dona Helena. Ela e o irmão. Vão vir no próximo fim de semana. Helena abraçou-o forte. Estou tão feliz por você, Sebastião. Foi por sua causa. Tudo isso foi por sua causa. O fim de semana chegou trazendo nervosismo e expectativa. Sebastião estava agitado, arrumando o quarto uma dúzia de vezes, verificando a própria aparência no espelho. Helena preparou um almoço especial. Fez a melhor comida que sabia: pernil assado, farofa, arroz, vinagrete e uma pavê de sobremesa. Quando a campainha tocou, Sebastião ficou paralisado. Vai atender, encorajou Helena. São seus filhos. Sebastião abriu a porta e lá estavam eles: Luciana, uma mulher de 40 e poucos anos com os olhos do pai, e André, alguns anos mais novo, alto e forte. Por um momento, todos ficaram parados. Então Luciana soltou um soluço e abraçou o pai com força. André se juntou ao abraço. Os 3 ficaram ali, na porta, chorando e pedindo perdão uns aos outros. Helena observava da sala, as próprias lágrimas escorrendo. Era um momento privado, uma família se reconstruindo, mas ela não conseguia deixar de se emocionar. A senhora deve ser Dona Helena, disse Luciana, finalmente se aproximando. Não sei como agradecer. A senhora cuidou do nosso pai quando nós falhamos. Não foi assim, disse Helena gentilmente. Seu pai me cuidou tanto quanto eu cuidei dele. Às vezes as pessoas se salvam mutuamente. O almoço foi emocionante. Luciana e André contaram sobre suas vidas, os netos que Sebastião não conhecia, os anos de busca sem sucesso. Sebastião também contou sua jornada, sem omitir as partes difíceis. Pai, disse André em determinado momento, queremos que o senhor vá morar conosco. Luciana tem uma casa grande, com um quarto que seria perfeito para o senhor. Sebastião olhou para Helena, conflitado. Eu não sei. Eu tenho responsabilidades aqui. Sebastião, disse Helena firmemente, você deve ir. É sua família. Mas e a senhora, Dona Helena? Eu vou ficar bem. Aprendi muito com você, lembra? Aprendi que não estou sozinha no mundo, que posso fazer diferença, que ainda há bondade. Não vou esquecer essas lições. Dona Helena pode nos visitar sempre que quiser,
ofereceu Luciana. E o senhor também pode vir visitá-la, pai. Não é uma despedida, é só um novo capítulo. Sebastião pegou a mão de Helena. A senhora tem certeza? Absoluta. Vá, Sebastião. Aproveite seus netos, reconecte com seus filhos. Você merece. 2 semanas depois, Sebastião fez as malas. Não tinha muito. As roupas que Helena lhe dera, alguns objetos pessoais, um álbum de fotos velho que conseguirá recuperar. Sabe, Dona Helena, disse ele na véspera da partida, quando bati na sua porta naquela madrugada, eu estava no fundo do poço. Não tinha esperanças, não tinha sonhos. Só queria sobreviver mais um dia. E agora? Agora eu tenho uma razão para viver. Tenho minha família de volta, tenho dignidade de volta. Mas principalmente, tenho a certeza de que ainda existem pessoas boas no mundo. A senhora me deu isso. Helena sorriu através das lágrimas. Você também me deu muito, Sebastião. Me deu propósito, me deu companhia, me ensinou que ajudar os outros é a melhor forma de ajudar a nós mesmos. Na manhã seguinte, Luciana e André vieram buscar o pai. Houve abraços, lágrimas, promessas de visitas frequentes. Quando o carro finalmente partiu, Helena ficou na porta, acenando até eles desaparecerem na esquina. Então ela entrou na casa, que de repente parecia muito silenciosa novamente. Mas era um silêncio diferente. Não era mais opressivo ou assustador. Era um silêncio cheio de memórias boas, de lições aprendidas, de amor compartilhado. Helena sentou-se em sua poltrona e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo da noite que se aproximava. Porque agora ela sabia, mesmo nas madrugadas mais escuras, sempre há uma chance de alguém bater a porta, de uma conexão acontecer, de uma vida ser transformada. Ela pegou o telefone e discou o número de Ricardo. Filho, sou eu. Estava pensando, que tal você, a Mariana e as crianças virem passar o próximo fim de semana aqui? Sinto falta de vocês. Do outro lado da linha, ela ouviu a surpresa e a alegria na voz do filho. Claro, mãe. Vamos sim. As crianças vão adorar. Depois de desligar, Helena sorriu. Sebastião tinha razão. Nunca era tarde demais para reconectar, para perdoar, para começar de novo. Naquela noite, ela dormiu profundamente. E sonhou com portões sendo abertos, mãos sendo estendidas, e fome sendo saciada. Não apenas a fome do estômago, mas aquela fome mais profunda, a fome de conexão, de propósito, de amor. 3 meses depois, Helena recebeu uma carta de Sebastião. Ele contava sobre os netos, sobre como estava ajudando André em seu pequeno negócio, sobre como finalmente se sentia em casa. Dona Helena, dizia a carta, a senhora me salvou, mas acho que também se salvou no processo. Às vezes, Deus coloca pessoas em nosso caminho não apenas para que as ajudemos, mas para que elas nos ajudem também. A senhora foi meu anjo, mas eu espero ter sido um pouco de anjo para a senhora também. Com carinho e gratidão eterna, Sebastião. Helena dobrou a carta cuidadosamente e a colocou em uma gaveta especial, junto com fotos de Joaquim e cartas antigas dos filhos. Eram tesouros, cada um representando uma fase de sua vida, uma lição aprendida, um amor compartilhado. Ela olhou pela janela para o jardim que Sebastião ajudara a cuidar. As rosas estavam florescendo lindamente. E Helena sorriu, porque finalmente entenderá a verdade mais importante. A vida continua, mesmo depois da perda. E enquanto houver compaixão, enquanto houver pessoas dispostas a abrir suas portas, literalmente ou figurativamente, sempre haverá esperança. A viúva não passava mais noites em claro. Ela dormia profundamente, embalada não pelo esquecimento, mas pela paz de quem sabe que fez diferença, de quem experimentou a transformação que vem quando estendemos a mão para ajudar alguém que, sem saber, está nos ajudando também. E às vezes, nas madrugadas calmas, ela ainda pensava naquela batida tímida na porta, naquele homem faminto que mudará sua vida para sempre. E agradecia. Fim.